A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar todas as mamães, né? Desejar que vocês tenham tempos muito felizes com o Senhor. E que os vossos filhos tragam muitas alegrias a vocês, todos os dias da vossa vida. Que vocês possam ver, né, o fruto do trabalho de vocês. Eu não vou dizer o fruto do penoso trabalho de vocês, porque isso é algo que está relacionado diretamente com o Senhor Jesus. Mas que vocês possam ver o fruto do trabalho de vocês. E que esse fruto vos honre, que esse fruto vos conceda muitas alegrias, né? Que possa pegar a tocha de vocês, a tocha que é a tocha de crer em Jesus Cristo, de andar com o Senhor e levar adiante para próximas gerações. Amém? Eu quero ler com vocês 1 Coríntios capítulo 7, versículo 25. 1 Coríntios 7, 25. Não? Finalzinho do versículo. Como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Eu quero pegar só esse trecho, essa afirmação do apóstolo Paulo. Ele está dando várias instruções para a igreja de Corinto, e ao finalzinho desse versículo ele diz, como quem, ele dá instruções e diz, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Pai, nós queremos te agradecer porque é a tua misericórdia que nos faz fiéis. Não há nada em nós, Senhor, que possamos te apresentar, a não ser aquilo que o Senhor tenha feito em nós. Porque aquilo que o Senhor fez em nós é a vida de Cristo que está sendo formada em nós. Muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pelo teu poder. Tudo isto que nos tem sido dado graças à obra do Senhor Jesus. Amém. Amém? Você pode sentar. Queridos, hoje é um tempo especial, um dia em que nós celebramos a morte do Senhor até que Ele venha. E já há alguns domingos eu tenho refletido com os irmãos sobre este tempo da ressurreição do Senhor Jesus até a ascensão dele aos céus, né? Ele ficou depois, já vimos em outros momentos, ele ficou 40 dias na terra, junto aos discípulos, ajustando, trabalhando certas coisas que precisavam ser ajustadas, porque logo em seguida seria a vinda do Espírito Santo, seria a festa do Pentecoste, e o Senhor os preparou nesses dias, e depois, 10 dias antes, ele ascendeu aos céus, né? E eles ficaram então em Jerusalém esperando, como diz a palavra, pela promessa do Pai, que seria 10 dias depois viria o Espírito Santo então sobre eles em Jerusalém, cumprindo a promessa de Joel 2, onde a palavra de Deus diz que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Então, queridos, por que eu estou insistindo na contagem do Homer? Porque a vinda do Espírito Santo aconteceu há 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás. Portanto, de lá para cá, a própria festa de Pentecostes é um memorial. Você entendeu? Ela não é algo que nós vamos esperar que aconteça. Assim como não é algo que nós vamos esperar que o Espírito Santo trabalhe em nós. Nós vamos crer. E quem crê recebe. Ponto. Amém? Quem crê recebe. Ah, mas eu não sinto, eu não vejo. Você crê? Você diz que Jesus é o Senhor da tua vida de todo o teu coração? Ninguém, a palavra de Deus diz, ninguém diz Senhor Jesus com inteireza de coração se não for pelo Espírito Santo. É só Ele que nos capacita a isso. Então, queridos, eu estou meditando com vocês esse tempo da contagem do Homer do Senhor Jesus Cristo junto aos discípulos, porque há ensinamentos preciosos para nós. Porque ali, o que o Senhor Jesus fez? Ele trabalhou com os discípulos coisas que ainda estavam pendentes neles. Entendeu? Coisas que precisavam ser resolvidas para que depois eles entrassem naquela festa, que aliás ela tem vários nomes, é a festa das semanas, é o 50º dia, né? É Shavuot, é Pentecostes, mas na verdade são 50 dias depois do sacrifício do Cordeiro.
é quando eles começam a contagem do cereal, a contagem do homer, né? Cereal, para então apresentar ao Senhor e depois então estarem liberados, vamos dizer assim, para desfrutarem da colheita. Então, o primeiro molho movido foram os discípulos, quando o Espírito Santo desceu em Jerusalém. Ali se completaram os 50 dias. Dali em diante começou a colheita. E nós estamos neste tempo. Esse é o ponto. Para nós, esse é o ponto. O Espírito Santo já veio. Diga, o Espírito Santo já veio. Agora vira para o lado e diz, Jesus venceu, senão você não estaria aqui. E sabe por que você está aqui? Porque o Espírito Santo te convenceu. O Espírito Santo nos convenceu que nós não somos bonzinhos, não. Nós precisamos de um Salvador. Nós, entregue a nós mesmos, estamos na pior, destinados à morte eterna. Então, quando o Espírito Santo convenceu você a mim, nós começamos a seguir ao Senhor. Isso não foi mérito nosso, foi Ele que fez. Amém? Toda a glória seja para o Senhor. Eu me converti. Você foi trazido. Então, esse tempo de contar o homer é um tempo de preparação, de purificação. Foi o que o Senhor Jesus fez com os discípulos. Mas você diz então para mim, mas o Pentecostes já aconteceu, já estamos com o Espírito Santo, então por que nós temos que ver o que o Senhor Jesus fez com os discípulos antes da descida do Espírito Santo? Porque quero lembrar a todos nós que o Senhor Jesus Cristo, ressurreto, ele trabalhou assuntos muito especiais com os discípulos. E isso é algo que para nós, hoje, nos ensina muitas coisas, inclusive nos ajuda a avaliar-nos. Eu preciso me avaliar e você precisa se avaliar. Sabe, eu vi de um teólogo muito, muito importante, assim, considero uma das pessoas que eu considero que mais estuda profundamente a palavra. Ele falou o seguinte: a santidade não se legisla. A instrução do Senhor, ela é colocada para que cada um faça a sua decisão pessoal. Então, quer dizer, o Senhor não vai nos obrigar a nada. Ele não vai obrigar você, como alguém que invoca o nome do Senhor, a se aprofundar na intimidade. Ele não vai obrigar você, como alguém que invoca o nome do Senhor, a se decidir por Cristo, pelas instruções da palavra, ao invés daquilo que Babilônia está propondo. Ele não vai fazer isso. Por quê? Já no Antigo Testamento, em Deuteronômio, a palavra de Deus diz: eu coloco diante de você a vida e a morte, escolha o que você quer. Escolha, a escolha é de cada um. Então, eu falei aqui, se não me engano foi domingo passado, que quem não acredita não tem sensibilidade para perceber a presença do Senhor. Quem lembra? Só quem acredita. Se você não acredita que Ele está aqui, você jamais terá sensibilidade para perceber a presença dEle. Porque não esqueça que com o Senhor, o prêmio é para quem crê. Não é para quem faz alguma coisa. Não é para quem faz isso, não é para quem faz aquilo, não é para quem... Creu, você creu. Você creu com inteireza de coração, Ele está aqui e Ele pode falar com você hoje, independente do que eu diga aqui. Porque o Espírito Santo é o Senhor. E todos os seus filhos, os teus filhos serão ensinados pelo Senhor. Glória a Deus, aleluia. Não está no script. Eu vou tentar achar aqui para ler para vocês. Isso é maravilhoso. 1 João, capítulo 2, versículo 27. A unção que recebeste dele fica em vós. Diga, o Espírito Santo fica. Ele não vai embora, ele não sobe e desce. Ele vem e fica. Diga para quem crê. Amém. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Amém? A unção, isso quer dizer que eu não preciso dos irmãos mais velhos? Precisa sim, porque os irmãos mais velhos têm tempo de andar com o Senhor, os irmãos mais velhos têm experiência com o Senhor, os irmãos mais velhos passaram por coisas que para você são inimagináveis, os irmãos mais velhos sabem que certos caminhos levam à destruição e à morte, os irmãos mais velhos sabem identificar soberba, os irmãos mais velhos sabem identificar humildade, os irmãos mais velhos sabem uma infinidade
infinidade de coisas, e por isso nós precisamos deles. É por isso que há os anciãos na igreja, que não tem nada a ver com cabelo branco. Tem a ver com sabedoria acumulada do Senhor, intimidade, comunhão, captação de revelações da pessoa de Cristo feita pelo Espírito Santo de Deus. Quem me entendeu, dá um amém de crente aí. Amém, glória a Deus. Então, por isso que nós estamos insistindo tanto nessa tal de contagem do Homer. Porque alguém pode dizer, mas afinal eu sou cristão? Ou entrei numa igreja messiânica? Não. Nós somos cristãos, amém? Nós somos cristãos. Mas cremos que o Espírito Santo está vivo e ativo na terra. E quando ele não estiver mais aqui, todo mundo saberá que não está por causa do jeito como vai ficar a coisa. Mas eu não quero estar aqui para ver. Então, a próxima festa memorial é Pentecostes. E esses 50 dias para eles eram dias, como eu disse para vocês, os judeus dentro da cultura, e os discípulos também, dentro da cultura eles estavam numa preparação. E essa preparação envolvia purificação, sabe? Envolvia análise, autoanálise, né? Preparação, enfim. Porque não esqueçam que era um memorial lembrando o Monte Sinai, onde Deus deu os 10 mandamentos, as tábuas da lei, enfim. Né? E lá eles receberam, santifica o povo. Santifica. Então, nesse processo todo, os sábios, os rabinos, eles sempre instruíam que esses 50 dias deviam ser dias de preparação, de purificação para a instrução, para receber a instrução. Se nós formos fazer um paralelo, formos para o espiritual, nós vamos entender uma coisa, sempre nós temos que nos preparar se nós quisermos revelações do Senhor. Nós temos que estar disponíveis, nós temos que estar dispostos, nós temos que querer mais do que queremos qualquer outra coisa. Então, é uma forma de preparação também. Né? Então, tudo que Cristo ressurreto fez antes de ascender ao trono, nos ensina, nos confronta, nos corrige, nos purifica, para nos reconhecermos e vivermos no Espírito. E isto que ele fez nesses 40 dias, ele fez durante esse tempo de preparação, que os discípulos dele também conheciam, os primeiros, nossos irmãos primeiros, conheciam como um tempo de contagem do Homer. Só que antes de ir para os discípulos, eu quero falar de alguém especial que não serve de modelo para nós, a não ser para a gente se afastar, para a gente dizer assim, não na minha vida. Então, antes de ser crucificado como oferta para os nossos pecados, Jesus foi vendido. Quem lembra? Ele foi vendido. Ele foi trocado por 30 moedas de prata. Essas 30 moedas de prata, segundo alguns estudiosos, estudando a equivalência do dinheiro, né, alguns dizem que elas valeriam hoje em torno de $90. E outros dizem que elas valem até $3.000. Né? Isso, em Mateus 26:15, nós temos um texto que nós podemos ler, porque ali, Mateus 26, é isso? 26:15, Judas está tratando com os príncipes dos sacerdotes. Ele disse, que me quereis dar e eu vou lhe entregarei? E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então, ele buscava oportunidade para o entregar. Não interessa para nós quais foram os motivos que levaram Judas a fazer isso. O que interessa para nós é que ele vendeu o Senhor. Ele trocou o Senhor por alguma outra coisa. E isso tem que acender um sinal de alerta intenso para nós. Muito intenso. Você já vai ver mais. Eu estou trazendo aqui porque nós vamos fazer a comparação entre o que o Senhor fez com o discípulo que o negou e o discípulo que o vendeu. Tem diferença nas atitudes do Cristo ressurreto com relação a cada um. Então, antes de ser crucificado, ele foi vendido. Ora, Êxodo, eu não vou ler, anota aí, você vai ler em casa, eu quero passar para mais adiante. Êxodo 21:32 fala que 30 moedas de prata era o preço de um escravo. Tá? Só que podemos pensar que um escravo era uma propriedade, naquele tempo existia, né? Esse tipo de situação. Era uma propriedade de muito valor, porque dava lucro para o seu dono. Podemos pensar isso.
Mas tem um outro texto, em Zacarias 11, 12 a 14, em que as 30 moedas de prata são citadas como a diária de um pastor. O que um pastor receberia por dia do seu trabalho, né? Então, o que o Senhor Jesus fez com aquele que o vendeu? Vamos ver lá em João 13, 27. Eu vou abrir esse texto aqui, fica mais fácil para mim ler aqui. João 13, versículo 27. Eles estavam na mesa, deixa eu colocar o cenário para vocês, estavam na mesa, o Senhor começou a se entristecer e ele disse, na verdade, um daqueles que estão aqui comigo há de me trair. E aí eles começaram a perguntar. E João perguntou para o Senhor, quem é? E o Senhor disse, aquele a quem eu der o bocado de pão molhado. O Senhor Jesus molhou o pão nas águas amargas e entregou para Judas. E disse para Judas, versículo 27, e após o bocado entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus, o que fazes, faze-o depressa. Primeira coisa que nós precisamos entender aqui, tem pessoas que comem comida que Jesus dá para a sua condenação. Isso é grave. Grave. Porque o Senhor molhou o pão, entregou para ele. Diz que quando ele entregou o pão, Satanás entrou. Então, uma das coisas que nós precisamos observar em nós sempre é como está o nosso relacionamento com o Senhor e com a palavra. Como está? A palavra não é para ser debatida. A palavra não é para fazer eventos trazendo diferentes correntes teológicas. A palavra é para ser lida e cumprida. A palavra é a palavra de Deus, não é a palavra de sabedoria humana. Então, se eu não entendo, é o Espírito Santo que pode me dar a compreensão, o Espírito de revelação e de sabedoria. Mas eu não posso, com as minhas chaves de hermenêutica, eu posso conhecer 6, 7 correntes de hermenêutica e não posso aplicar no texto bíblico. Porque hermenêutica, a ciência da interpretação, é uma ciência humana. E aquilo que eu entendo como algo que uma das correntes da hermenêutica me dá como interpretação, não serve, porque a sabedoria de Deus não é sabedoria humana. Quem me entendeu? Por exemplo, se você pegar, eu não vou ler, eu só vou mencionar, mas se você pegar aquela parábola do Senhor que diz que o dono de um campo veio e semeou as sementes, né? E depois foi dormir. Aí veio o inimigo e semeou outra semente, né? E aí cresceram juntos, cresceu o joio e o trigo. Se você aplicar isso hoje, nos dias de hoje, você pode entender várias coisas. Mas tem uma que nós precisamos lembrar desde Gênesis, que o Senhor disse, não misture as espécies. Não misture as espécies. Então, olha aqui, presta atenção. Babilônia vai propor coisas para você, para que você misture o seu DNA celestial com a proposta do mundo. E aí vai ser um fruto misturado. Então, cada vez que você lê a palavra, tendo em vista aquilo que o Senhor quer falar com você e comigo, Ele te dá um entendimento para aplicar. Não é para vir a ver quanto eu sei, é para viver, Não é para expor, venha ver, o tal. Não, não é para isso. É para caminhar humildemente na presença do Senhor nosso Deus, obedecendo. Então, o que o Senhor fez com aquele que o vendeu? Ele disse, vai e faz logo. O que tu tem para fazer, faz logo. Onde é que nós encontramos isso de novo? Vamos para Apocalipse. Vamos para Apocalipse. Apocalipse 22, versículo 11. Nesse tempo, esse texto aqui deveria estar no espelho da nossa casa, na porta da nossa geladeira, na porta de entrada você entra. eu já anotei bilhete na porta da geladeira, por isso eu posso falar. Eu já estraguei minha geladeira, né? Você faz o que você quiser. Mas é um ótimo lugar para a gente se lembrar das coisas. Porque da geladeira ninguém escapa. Apocalipse 22, versículo 11, olha o que diz aí. É o últimos
momentos. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça a justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Ou seja, persevere, mas não troque Jesus por nada. Amém? Por quê? Porque muitos, para não trocarem Jesus por nada, para não trocarem Deus por nada, eles sofreram coisas terríveis. Coisas terríveis. Você sabia que Isaías foi cerrado ao meio? Ele não foi cerrado ao meio assim, ele foi cerrado ao meio assim. Penduraram ele pelas pernas, pegaram uma serra, um homem de cada lado, ele vivo, e cerraram ele ao meio. Queridos, nós fazemos parte de um povo que foi chamado para ser diferente. Não igual o que tem aí. O mundo diz isso, eu sou o contrário. O mundo propõe isso, meu Deus propõe isso. O mundo fala que esse é o jeito certo, meu Deus diz que esse é o jeito certo. Você está entendendo? Porque não quero que ninguém se engane como eu não quero ser enganado. Naquele dia eu não quero que o Senhor venha e diga, você se enganou. Você achou que estava me seguindo. Eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para mim. Eu não quero para vocês. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. E assim foi. Por que que João resistiu? João foi jogado dentro de um tanque de azeite fervendo. Queriam fazer dele um pastel frito. Ele saiu nadando. Sabe por quê? Porque ele ainda não tinha escrito Apocalipse. Enquanto você não cumprir o propósito de Deus para a sua vida, você é imortal. E quando você terminou, talvez, e Deus nos ajude a ser fiéis, como lemos no começo, sejamos chamados a testemunhar com a nossa vida que nós somos dele. Então, amados, não é tempo de brincar de crente. Não troque Jesus por nada. Não troque Jesus por um remédio que você sabe que veio de feitiçaria. Não troque. Não troque uma proposta de uma nova sociedade pela sociedade que Deus propôs na palavra. Não troque, porque isso é vender Jesus por uma facilidade. Ai, pastora. Você. Somos chamados para fora. Sai do meio dela, povo meu. Sai do meio dela, povo meu. Porque aquele que tinha no coração de vendê-lo, ele disse, vai e faz mesmo, faz logo, vai e faz logo. E eu sempre tive uma encrenca com pessoas que passeiam pela igreja. Sabe quem são as pessoas que passeiam pela igreja? São aqueles que exaurem os pastores, porque eles ficam olhando, meu Deus, quando vai brotar a chama? Quando vai acordar? Quando vai se levantar e dizer, quando? Senhor. Aí ele diz, não te compete a ti. A ti é só intercessão. Cala a boca e deixa comigo. Amém. Amém. Amém? Podemos continuar? Sim ou não, ou talvez? Bom, mas o que... Então, esse eu quero eliminar da nossa conversa, tá bom? Então, esse que vendeu, olha aqui para mim, esse que vendeu Jesus, nós não fazemos parte. Diga, Senhor Jesus, que a tua misericórdia me conceda que eu possa ser fiel a ti todos os dias da minha vida, recebendo revelação, instrução, proteção e provisão que vem do Deus em cujo altar está meu coração. Amém. Então, nós vimos semanas anteriores, nós vimos que o Senhor Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, e ela foi falar aos discípulos e eles não creram. Quem lembra? Eles não acreditaram. Depois tivemos num domingo aqui só meditando sobre o caminho de Emaús. O Senhor apareceu aos dois em Emaús, né? E ele até, né, ele falou duro com os dois, né?
Porque ele disse, vocês são demorados de coração, lerdos para acreditar. Queridos, acreditar não tem nada a ver com sentir. Acreditar é uma decisão. Eu decido acreditar que este é o livro. Eu decido acreditar. Qualquer outra história, qualquer outro livro é uma coisa que, bom, se eu tiver acesso, glória a Deus. Se eu não tiver acesso, aqui tenho tudo. Eu tenho o Jornal de Amanhã aqui, já escrito. Já escrito. Então, ele disse, vocês são lerdos de coração para crer tudo que Moisés e os profetas falaram. Então, falou para os dois. Aí os dois que reconheceram o Senhor correram para Jerusalém e falaram para os discípulos. O que aconteceu com os discípulos? Eles o quê? Não creram. Eles não creram. Aí o Senhor apareceu no meio deles, né? E, enfim, e os restaurou, né? Ele os restaurou. Ele se apresentou no meio deles e eles, Lucas 24 fala isso, eles estavam com tanta alegria que, mas é o Senhor mesmo, mas é o Senhor mesmo. E ele disse, olha, toca em mim, toca para ver que eu sou um espírito, não tem carne e ossos como vocês veem que eu tenho, toquem aqui. E eles não acreditavam ainda, tocaram nele, não acreditavam, estavam tão maravilhados, mesmo ele tendo falado antes de morrer, estavam tão maravilhados, que ele disse assim, muito bem, vocês têm aí alguma coisa para comer? Eu vou mostrar para vocês que eu tenho estômago. E aí, eles trouxeram peixe, né? Peixe é outra coisa. Trouxeram peixe. E ele comeu na presença deles. Você diz assim, você acredita nisso? Querido, querida, eu acredito mais do que estou vendo você. Acredito mais do que estou vendo você. E cada dia vai ser pior. Por quê? Porque a holografia projeta a imagem de pessoas, até de pessoas que já morreram, sabia? Eu vi um concerto de um famoso americano, já falecido, e a filha dele, os dois cantando juntos no palco. Ele cantando era um holograma. Cuidado com o que você vê no céu e você diz, olha lá, sinais no céu. Calma. Tem muita ciência diabólica por trás disto. Muita. Então, queridos, quando nós vemos a palavra aqui, é a nossa garantia. É crer naquilo que ele falou, naquilo que está aqui. Essa é a nossa garantia. Amém? Amém? Muito bem, então o Senhor foi atrás dele e os restaurou. O Senhor foi atrás. Primeiro, Maria Madalena chorando. Onde você pôs o corpo? Ele disse Maria, e ela foi restaurada na hora. Né? Depois os discípulos de Emaús. Depois ele restaurou os incrédulos. Isso diz uma coisa para mim. Jesus tem discípulos incrédulos. Toma água. Amém? Jesus tem discípulos incrédulos. Mas ele não joga isso na nossa cara. Ele trabalha conosco. Ele nos convence. Ele nos dá oportunidade, por exemplo, como essa de hoje, para eu me dar conta e você também. Jesus tem discípulos incrédulos. Gente que o ama, mas que não acredita no que ele falou. Me diz uma coisa, como é que ele pode trabalhar com aqueles que o amam, mas não acreditam no que ele falou? Me dá uma solução aí para isso. Ele fala isso? Não acredito. Ele fala isso? Mas não que há muitos profetas do Senhor hoje na terra. Não o que os profetas te falam, o que a palavra fala. O Senhor tem discípulos que não acreditam no que a palavra fala. Vou te dar um exemplo. Tem uma epidemia de medo na terra, que está levando as pessoas a procurar todo tipo de soluções para os problemas que estão se apresentando, não importando se isso gere outros problemas piores. O Senhor disse, pelo contrário, quando vocês virem essas coisas, levantem a vossa cabeça e alegrem-se, porque a vossa redenção se aproxima. O apóstolo Paulo chegou a dizer, porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Portanto,
Quer vivamos ou morramos, somos do Senhor, glória a Deus. Então, neste tempo, não é para se conduzir pelo medo. O medo é a artimanha. Esse vídeo vai ficar no YouTube. É uma artimanha para manter um povo controlado. Entendeu? Porque o medo paralisa, as pessoas desistem de fazer algumas coisas, porque tem medo. E aí qualquer proposta do lado de fora para tentar acalmar o medo é aceita. Então, por isso que eu digo, há discípulos de Jesus que são incrédulos. Mas ele não joga isso em cara. Ele não joga. O Senhor foi atrás de cada um e os restaurou. Glória a Deus. Amém? Isso é bom ou não é? É maravilhoso. Amém, queridos? Teve um discípulo em especial que ele fez algo que foi muito amargo para ele mesmo. Nós vamos ler Mateus 26, 31 a 35. Mateus 26. Aqui temos uma outra situação. Mateus Mateus 26, versículo 31. Então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas, olha ele dizendo que ia ressuscitar aí, que eles não acreditaram. Mas, depois que eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Esta frase aqui você encontra o anjo falando para Maria Madalena. Como ele vos disse, ele ressuscitou e está esperando vocês na Galileia. O anjo teve que repetir, porque eles não acreditaram. Entendeu? Quando eu falo que há discípulos incrédulos, pois é. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. Não. Jesus, eu sou cara, eu sou forte, eu tenho coragem. Senhor, eu jejuo, eu oro. Eu não sou como esses que não oram, que não leem a Bíblia. Eu oro, Jesus. Eu não vou te negar, eu não vou te negar, Jesus. Eu não vou. Eu estou bem firme e certo do que eu quero, do que eu sei e de quanto eu te amo. Eu não vou te negar. Vamos ver? Lucas 22. Versículo 54. Então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia de longe. Seguir de longe sempre é um problema, tá? Sempre. Tem que seguir bem de perto. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. Salmo 1. Não é assim aquele que se assenta na roda dos escarnecedores. Só para lembrar. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase 1 hora, um outro afirmou, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. Deixa eu explicar uma coisa para você. Os galileus tinham sotaque diferente. Assim como aquele que anda com Jesus tem um sotaque diferente. Entendeu? Você e eu somos reconhecidos também pelo nosso modo de falar. É um sotaque diferente. O homem disse: não, você é galileu, você é um deles. Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro
E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E agora, veja o 62. E saindo Pedro para fora, largou uma lágrima só no canto do olho e disse: pois é, ele tinha razão? Foi isso? Rasgou a alma dele. Rasgou a alma dele. Chorou amargamente. Chorou amargamente. Por que ele chorou amargamente? Pedro se desiludiu profundamente consigo mesmo. Deixa eu te dizer uma coisa. Enquanto você não se desiludir profundamente consigo mesmo, não há chance de amar Jesus um pouquinho mais profundamente. Enquanto eu sou, eu sei, eu faço, eu aconteço, ainda não é suficiente. Na hora que você diz: Senhor, aquilo que Tomé disse, né? Senhor, meu Deus, meu Salvador, meu Senhor e meu Deus. Aquilo que Pedro disse quando viu a pesca maravilhosa: afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador. Aqui ele chegou ao fim de si mesmo. Ele percebeu, ele entendeu a profundeza, a profundidade da miséria da natureza humana sem Deus. Aquela natureza humana que se acha. Que se acha. E isto também existe no meio dos filhos, dos discípulos. Pedro era discípulo, era um dos principais. Ele era um dos principais. Qual foi a diferença entre Pedro e Judas? Agora você entende por que Judas. Pedro não vendeu Jesus. Pedro se achava. Ele disse: não, eu faço, eu aconteço. Eu sou o máximo, Jesus. Que bom para ti por ter me escolhido como discípulo. Jesus, é uma honra para ti me ter como discípulo. Eu sou o máximo. Até o dia em que Satanás pediu para peneirar Pedro. Jesus disse: Pedro, Satanás pediu licença para te peneirar, mas eu orei por ti. Então ele hoje está à direita do Pai, intercedendo pelos Pedros que estão dentro da igreja. Não é o Pedrinho amado, querido. Por aqueles que vão aí fora e são agentes secretos de Jesus. E quando alguém diz: você é um deles, eu? Não. Veja só, eu uso brinco, eu me pinto, eu uso calça comprida. Que é uma maneira de dizer não. Quando a palavra de Deus fala, desde Gênesis e Apocalipse: sai para fora do meio deles, povo meu. Seja diferente. Porém, essa questão de ser diferente não é uma questão legislativa. Ninguém pode dizer para você: seja diferente. Isso é uma questão de escolha. Eu escolho se eu quero me identificar com o povo diferente pelo falar, pelo agir, pelo pensar, pela intimidade, pela comunhão, pelo testemunho, pelas escolhas de vida. Ou, se eu quero ser aceito pela maioria, então eu procuro, como é que eu vou dizer aqui, diluir a diferença, para que não fique assim uma coisa meio nebulosa. O cara olha e diz: acho que é, não sei se é. É ou não é, não sei. Né? Não sei como é que é. Então, nós vemos aqui que este, que ficou profundamente desiludido consigo mesmo por haver negado o Senhor, ele foi avisado pelo Senhor. Ele foi avisado. E ele argumentou. Ele disse: não, Senhor, eu não vou te negar, de jeito nenhum. Só que a consequência foi que ele chorou amargamente. E o que aconteceu? Nós sabemos. O Senhor Jesus foi atrás dele. O Senhor Jesus o encontrou lá no Mar da Galileia. Já tinha um peixinho assado prontinho. E disse: Pedro, tu me amas? Oh, Senhor. Pedro ficou triste na terceira vez que teve que responder: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Tu também sabes que eu sou covarde, Jesus.
Tu sabes que eu fiquei com medo. Tu sabes que eu fiquei com medo que eles me pegassem e fizessem comigo o mesmo que fizeram contigo naquele dia. Tu sabes, Senhor, que a minha família pode me abandonar se eu te seguir como eu devo te seguir. Tu sabes que as pessoas, elas não vão gostar, elas não vão me chamar para estar com elas porque a minha presença ofende elas. Senhor, tu sabes, Jesus, tu sabes. Então eu não quero ser diferente, Jesus. Tu sabes que eu sou covarde. Tu sabes, Jesus. Tu sabes todas as coisas, mas tu também sabes que eu te amo. Então, o que o Senhor fez? O Senhor o restaurou, né? O Senhor restaurou os discípulos descrentes e o discípulo que o negou, mesmo, negou de segui-lo e negou até mesmo de conhecê-lo. Eu não o conheço, né? O Senhor os restaurou. Por isso que nós podemos orar sempre por nós, essa oração daquele finalzinho de versículo que nós lemos em 1 Coríntios 7, versículo 25. Tendo alcançado do Senhor a misericórdia de ser fiel. Se nós somos fiéis, não é mérito nenhum nosso. Eu não quero colocar você para baixo, nós precisamos entender a dimensão da salvação. Nós precisamos entender o tamanho da obra de Cristo. E ressuscitado, fazendo esse resgate, ele ainda trabalha conosco hoje. Porque hoje, talvez alguém esteja pensando, mas eu não acredito tudo ipsis literis, ao pé da letra. Eu acredito ao pé da letra. Porque se Deus não quisesse que fosse falado isso, ele não teria falado isso, ele teria falado outra coisa. Ele teria falado o que ele queria que fosse dito. Você entende? Então nós somos chamados para sair para fora. Somos chamados para ser conhecidos neste tempo como discípulos de Cristo. Somos chamados para sermos uma porta de acesso das pessoas ao Evangelho. Que elas olhem para nós e digam assim, você é cristão? Sim, eu sou cristão. Você ama Jesus? Você acredita na Bíblia? Aquele livro ultrapassado que agora o Congresso Nacional queria reescrever, queriam... Jesus! Eu só imagino o Senhor olhando tudo. Eles queriam aplicar uma lei para reescrever a Bíblia. Os iluminados do Congresso brasileiro. Deixa eu falar. Então, ser fiel ao Senhor é resultado da misericórdia dele. E isso não deve nos manter para baixo, isso deve ser motivo de grande alegria para nós, porque então ele exerce misericórdia em consequência dele olhar para nós, prestar atenção em nós e ter misericórdia de nós. Ele nos concede que sejamos fiéis a Ele no meio de toda a luta, tribulação, guerra, encrenca, ataques, notícias terríveis, coisas de todo, problemas de todo tipo, armadilhas que Satanás prepara, sabe? No meio de tudo isso, eu sou contigo. Continua, eu sou contigo, eu sou contigo. Eu ousaria dizer que entre os discípulos descrentes, incrédulos ou descrentes, existem aqueles que não acreditam que ele vai voltar. Não acreditam que ele vai voltar. Ou não acreditam que estejamos no tempo do fim. Não acreditam. Não acreditam. Então, resumindo, as vísceras de Judas foram expostas. Aquele que vendeu o Senhor teve as suas vísceras expostas. Ele se esborrachou. Aberto. Não troque Jesus por nada. E se nós andamos em fidelidade, se somos fiéis, aí você diz, mas quantas vezes eu tropeço? Mas aquele que anda com o Senhor não peca. Mas se pecar, temos um advogado junto ao Pai. Diga glória a Deus pelo advogado. Entendeu? Olho para mim, tem um advogado junto ao Pai. Você olha para si. O Espírito Santo convenceu do pecado? Ele falou com você e te convenceu do pecado? Confessa, recebe o perdão e dá graças a Deus porque o advogado está junto ao Pai. E por causa disso nós somos perdoados. Ele diz, levanta e não peques mais. Então nós vamos adiante, prosseguindo até aquela maturidade que o Senhor está preparando a sua noiva para
para vir buscá-la, né? Por isso, assim, quem está bem com o Senhor, glorie-se no Senhor. Glorie-se nele. Nós somos nova criatura, glórias a Ele. Amém? Nós estamos sendo fiéis, glórias a Ele. As pessoas sabem que veem que nós somos diferentes, sabem que nós somos diferentes, olham para nós e dizem, você é um dos dele, glórias a Ele. O Senhor revela a Escritura, glórias a Ele. O Senhor nos leva um passo a mais na maturidade, glórias a Ele. Amém? Por quê? Porque está escrito, quem se gloria, glorie-se no Senhor. Jeremias 9, 23 e 24. Aleluia, eu estou terminando. Quem se gloria, glorie-se no Senhor. Que coisa maravilhosa. Nós somos livres de soberba, né? Nós somos livres porque que temos de bom que não foi o Senhor que deu? E se foi o Senhor que deu, o que nós temos que nos vangloriar? Você entende? Glória a Deus. Estou falando para discípulos, tá, gente? Amém? Jeremias 9, 23 diz assim, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, nem se glorie o rico nas suas riquezas. Veja bem, o sábio, o forte e o rico são aqueles que comandam nas três principais áreas humanas. A área do conhecimento, né? A área do poder da força e a área do poder financeiro. Você tem essas coisas? Não se glorie nisso. Não se glorie nisso. Mas, versículo 24, o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Amém? Então, aquele que se gloria, você chegou até aqui na sua caminhada com Cristo, glorie-se no Senhor, porque foi Ele que trouxe você até aqui. O Senhor levou você a um arrependimento, você arrependeu e largou, glorie-se no Senhor, porque foi Ele que fez isso. Você venceu em alguma área, glorie-se no Senhor, porque a força é dele que te deu. Amém, queridos? Amém? Amém. E também a palavra de Deus fala em 1 Coríntios, capítulo 4. Eu quero ler 2 versículos para você ver como realmente tudo é estabelecido por 2 ou 3 testemunhas, diz a palavra de Deus. 1 Coríntios 4, versículo 7. Porque quem te diferença? E que tens tu que não tenhas recebido? E se eu recebeste, por que te glorias como se não houveras recebido? Se eu sou fiel, eu recebi isso. Se eu amo a Jesus, eu recebi isso. Se eu conheço a palavra por revelação, eu recebi isso. Então, eu não posso me gloriar disso, porque não é meu, é dele, foi ele que deu. E isso para todos nós, para cada um de nós individualmente. Sabe, isso é um ataque violento ao orgulho humano. Porque o orgulho humano, a natureza, a velha natureza caída, quer ter alguma coisa para chegar e dizer, olha aqui para mim, quer ter alguma coisa para chegar e dizer para o Senhor, isso aqui fui eu que fiz para ti, Jesus. Eu que fiz para ti. A natureza humana, a velha natureza humana quer isto. Eu fiz esse louvor para ti. Eu fiz essa explicação para ti. Eu fiz isso para ti. Eu fiz essa obra de caridade para ti, Jesus. Eu fiz isso para ti. A velha natureza quer o orgulho de dizer, eu fiz. Mas Davi diz, até o louvor que eu te ofereço, eu recebi de ti, Senhor. Tudo que eu te dou veio de ti e é para ti. Amém, queridos? 2 Coríntios. E agora? Joga o último 2 Coríntios aí, capítulo 10. Obrigada. Versículo 17.
Não, eu estou em primeira. Glória a Deus. 10, versículo 17. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Amém? Esse versículo 18 fala de Pedro também. Não é aprovado quem a si mesmo se louva. Pedro disse, não, Senhor, eu jamais vou te negar. Não é aprovado quem fala isso, mas é aprovado aquele quem o Senhor louva. Então, quando o Senhor resgatou Pedro, ele disse, Pedro, tu me amas? E Pedro disse, sim, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu me conheces, Senhor. Amém? Que o Senhor possa dizer de todos nós, eu te conheço, eu sei como você é. Não quero que você se distraia com outras coisas. Sim, Senhor. Quero te curar da tua incredulidade. Quero te trazer para a comunhão dos que creem plenamente e por isso recebem plenamente. Quero te trazer para a comunhão daqueles que sabem que nada são e nada sabem, porque então a minha sabedoria é revelada neles e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aqueles que não contam com nada nem com ninguém, a não ser com o Cristo vivo. Amém? Você quer isto? Então fique de pé e comece a falar com o Senhor. Eu sou um discípulo, eu te amo, Jesus. Eu estou aqui nesta noite para lembrar a tua morte até que tu venhas. Você vai orar. E enquanto você se coloca de pé, dá uma espreguiçada aí para depois você orar direito, orar concentrado no Senhor, focado no Senhor. Domingo que vem nós vamos ter a confraternização. Vai ser domingo que vem. Nós vamos estar reunidos aqui depois do culto, depois da celebração, e nós vamos estar conversando, né? Tendo um tempo gostoso de comunhão. Mas agora começa a orar. Começa a orar. O Espírito Santo já está conosco. Nós não estamos num tempo em que ele ainda virá. Ele já veio, para você e para mim ele já veio. Ele está conosco. Exponha-se, exponha-se, exponha-se. Graças a Deus, eu não sou responsável por você, porque santidade não se legisla. Graças a Deus, você não é responsável pelos irmãos. A única responsabilidade que nós temos é nos ajudar uns aos outros. Santidade não se legisla. Santidade é escolha. Santidade é uma escolha. Jesus, eu quero ser crédula, plenamente crédula. Jesus, eu quero entregar tudo a Ti, Senhor, para Te dar a resposta que o Senhor quer, na hora em que o Senhor quer, do modo como o Senhor quer, com o coração que o Senhor quer, que me trai. Esse coração me trai. Eu não quero ficar elaborando a resposta para Ti. Eu quero Te dar a resposta que Tu queres. O Senhor nos deu exemplo na Sua palavra. Davi disse, até o louvor que eu Te dou veio de Ti. As respostas que eu quero Te dar, Senhor, preciso recebê-las de Ti. Por isso, Espírito de revelação e de sabedoria, faz-nos crescer nesta noite, Senhor. Faz-nos crescer. Nós queremos desfrutar da plenitude do Teu Espírito Santo. Não está em nós isto. Isto está no Senhor. Isto depende do Senhor. Levante as suas mãos, se você quiser, e fale com Ele nos breves momentos. Depois nós já vamos participar da ceia do Senhor. Tudo que eu tenho pertence ao Senhor. Tudo que eu tenho foi o Senhor que me deu. Senhor, talvez você tenha que pedir perdão por ter murmurado por situações que estão na sua vida. Mas você é do Senhor? Quem é do Senhor é Ele que traz para a nossa vida aquilo que Ele quer. Você diz foi o diabo. O diabo não passa na frente de Jesus. Nunca. Nunca.
O Senhor venceu tudo. Aleluia. Senhor, sou grata por tudo que o Senhor permitiu na minha vida. Foram processos às vezes difíceis, complicados, dolorosos, mas o Senhor foi fiel, o Senhor tem sido fiel e o Senhor continua fiel. A tua força tem nos sustentado até aqui como congregação. E nós cremos que vai continuar, Senhor. Cremos que o Senhor vai completar dia a dia o propósito que o Senhor tem para nós como congregação, e o inferno inteiro não poderá impedir. Graças te damos, Senhor, porque tu és o grande vencedor. O grande vencedor. Senhor, esta congregação é tua. Tu és o pastor desta congregação. Tu é que sabes, Senhor, todas as coisas. E nós nos confiamos a ti. Nós nos confiamos a ti como famílias. Nós nos confiamos a ti como indivíduos. E, Senhor, tu és maravilhosamente fiel. Tu és infinitamente poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que te pedimos ou pensamos. Por isso, graças te damos pelo propósito concluído. Graças te damos pelo teu propósito alcançado. Graças te damos, Senhor, pelo o que está no teu conselho a respeito dessa congregação, a respeito de cada família, a respeito de cada um de nós como indivíduo, o que está no teu conselho. Graças te damos porque é isto que se cumpre, Senhor. Graças te damos pelo anjo que está a serviço dessa congregação. Graças te damos, ó Senhor, pelo anjo que está a serviço de cada família aqui representada. Graças te damos pelo anjo que está a serviço de cada indivíduo que compõe essa congregação. Graças te damos, Senhor, porque o teu propósito é o que vai se cumprir. Aleluia, aleluia. Graças te damos pelos rios de água viva fluindo. Eles fluem do teu trono, eles vêm do teu coração, Jesus. Eles vêm do teu ventre. Rios de água viva. Rios de paz, rios de vitória. Graças te damos, Senhor. Graças te damos, Senhor. Graças te damos, Senhor Jesus. Santo, 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 santo tu és, Senhor. Santo, santo, santo.